Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Monte Sião. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra e o que Deus tem feito aqui na Jocum. Nós agora num novo formato, uma nova formatação. Eu sou Fagner Santana e estamos aqui hoje com a Maria Eduarda, é aluna de TED aqui conosco hoje, para falar do que Deus tem feito na vida dela, como tem sido o processo de desenvolvimento dela e qual a expectativa dela para a continuidade de TED, porque inclusive nós estamos nos aproximando do período prático, então já vamos saber dela aqui o que que ela está pensando, o que que ela está sentindo e qual a sua expectativa. Maria, contigo a palavra. Quero agradecer pela tua presença aqui, tá conosco e começa dizendo para mim então, como é que foi esse início, como é que tu chegou na TED, como é que foi tua decisão de vir para cá? Eu sou de Vinhedo, interior de São Paulo, e na Jocum Campinas, que é lá perto, roda uma escola que chama MF, que é a Escola Missionária de Férias. E eu fiz ela uma vez, eu era extremamente recém-convertida, eu tinha um mês de batismo e eu fiz ela uma vez. E aí, um ano depois, eu fiz de novo. E aí, eu cheguei lá, tipo assim, não sou missionária, não tem nada a ver comigo. E aí, eu sei que na primeira semana, né, eu cheguei lá e recebi uma carta que estava falando sobre, tipo, que o convite de Deus pra mim era profundidade no relacionamento com ele. Uhum. E depois disso, eu tive várias crises em uma semana, assim. Foram muitas crises, e eu achava que Deus não estava falando comigo e sei lá o quê. E aí no sábado, que foi nosso dia livre, eu saí e o Uber que eu peguei pra voltar pra escola que a gente estava, ele era um pastor da Assembleia. Ah, E aí ele começou, e ele falou, e ele falou, e ele falou, e aí eu sei que eu saí do carro assim meio. E foi no mesmo dia do culto de envio. E nesse culto de envio eu recebi a bolsa pra vir pra cá. E eu nem sabia que aqui existia. E aí eu vim onde parar é que é aqui. esse lugar? Pois é, e aí a minha mãe foi um processo muito difícil, assim, pra convencer os meus pais, principalmente a minha mãe, mas deu tudo certo, Deus foi fazendo e as coisas foram se encaixando e, Mas na tua vida tu já costumava viajar para outros lugares, ficar longe da família, alguma hum, coisa assim, não? eu tenho uma facilidade, minha mãe fala até que eu sou meio desapegada, assim, mas não é questão de desapego, é mais que eu sei que eu posso voltar pra minha casa se eu quiser e eles estão lá, então, e eu ficava fora por essas escolas missionárias, que elas são de 15 dias. E os meus pais são separados também, então eu passava as férias na casa da minha avó, então não é uma coisa muito complicada pra mim. Mas Entendi. eu sempre morei no mesmo lugar. Eu nasci e cresci na mesma cidade. Então é a primeira vez que eu saio daquele Da Redondo mundinho ali. que eu vivia. Então tu ficava 15 dias, o máximo que ficava era o período da escola que tu estava É, fazendo, ficava 15 dias fora. Aqui na ETED você já tá há uns 45 dias, quase mais ou fechando, menos um mês e meio, quase. é, 45 dias. É, não, é. Mas, e a tua chegada aqui? Você chegou na ETED, chegou aqui na Jocum, na base da Jocum Monte Sião, e certamente tinha uma expectativa sobre o local, ou como ia ser. Com que expectativa que tu veio, que tu chegou aqui, e como foi quando tu chegou e supriu a tua expectativa? Foi totalmente diferente do que tu estava esperando? Como é que foi isso? Eu sou uma pessoa meio ansiosa, então eu entrei no YouTube e procurei sobre a base, então eu já cheguei aqui sabendo como que era. Não foi nenhum, tipo, porque eu sei que da galera que veio e chegou, tipo, meu Deus, e não sabia como era. Eu não, eu vi até o drone voando 360 em cima da base, eu vi. Então, eu sabia mais ou menos como que era, mas o meu choque foi saber que uma semana antes de eu vir pra cá só tinha eu de aluna, por enquanto, tipo, até aquele momento. Ia ter aula exclusiva. É mais ou menos isso. Aí depois que foi vindo a galera e aí eu fiquei bem feliz. Eu achava que seriam muito mais pessoas pelo tamanho da base, mas eu achei muito bom também serem poucas pessoas, porque aí a gente tá mais perto, parece. Uhum. Deus propôs uma ideia ali de uma ETED mais enxugada, mas Deus sabe de todas as coisas também. Então, se Sim. vocês
como alunos precisavam disso, ter esse momento mais próximo, mais perto, e isso vai falando mais de família, né, a gente vai se tornando mais uma família, uma coisa mais Família. próxima, assim. E aí você foi tendo chegou, tinha uma expectativa, isso, já como tu falou, já tinha visto, procurado na internet como é que era a base. E como é que foi as primeiras aulas para ti? Tu estava, vamos lá, vamos abrir o coração agora, tu já estava mais aberta ou tu se fechou um pouco mais no início? Como é que foi isso, Eu esse cheguei aqui achando que eu estava num ponto e que eu ia vir aqui para obter mais e sair desse ponto. Na primeira semana eu já descobri que eu não estava ali, eu estava muito lá. E aí eu tive que dar um passo para trás para ver que eu não estava onde eu achei que eu estava, para aí sim poder. e tu consegue dizer, assim, o que foi que te deu esse insight, essa ideia, tipo assim: "Ah, eu tô aqui e não, eu tô bem mais Eu embaixo"? acho que muitos confrontos, muitos. Tipo, as primeiras aulas sobre identidade, sobre todos os nossos conflitos que a gente tem, que a gente não enxerga, e eu descobri que eu tenho muitos conflitos desses. E aí foi, acho que É, foi pessoal, isso. essa ITED a gente começou num período bem intenso, né, normalmente não acontecia isso, mas Deus nos levou a começar a primeira semana com batalha espiritual e libertação. Então, realmente, o pessoal chegou e já foi impactado de começo, né. Como é que foi para ti, receber, tipo assim: "Ô, chegou aqui", tu já tinha, lidado com esse tipo de assunto, com esse tema? Já no Instituto de Teologia da minha igreja, que eles têm Uhum, alguns seminários, então eu fiz alguns seminários de batalha espiritual, mas era uma coisa mais teórica, sabe? Tipo, eram ótimos, mas eram expositivos. E uhum. aqui era uma coisa mais: "Olha aqui o que você tem". Vamos viver o processo? É isso. E nós temos ainda a parte de, o que a gente iniciou lá, a gente foi lá na primeira aula, primeira semana que teve esse batalha espiritual e libertação, ligado à questão de inteligência emocional também, então trabalhando espiritual e emocional, do ser como um todo, mas isso vem, discorrendo durante as semanas, tanto que o pessoal vem tendo suas ministrações individuais ao longo da semana. Você ainda não fez a sua ministração individual, né, então Eu tô ainda até com tem medo. uma expectativa aí de quanto a fazer. Mas vamos a ao di o falou que estamos 45 dias, 1 mês e meio já aqui, né. E como que foi essa crescente tua dentro da ITED? Tu falou que se sentiu no início, tu achou que estava num patamar, e aí tu viu que estava mais embaixo, mas tu conseguiu te ver tu crescendo, tu tendo mais comunhão com Deus, o Espírito Santo falando contigo, como é que foi isso? Pra mim, a voz de Deus ficou mais clara, mais audível. Tipo, eu tinha experiências, mas eu achava que era coisas muito uau, assim, pra, nossa, sei lá, pra um retiro, pra um negócio que a gente Uhum. vai e são experiências esporádicas. E aqui eu percebi que é muito mais simples o se relacionar com Deus. Uau. E eu acho que é isso, eu tive parece que eu tive mais experiências de ouvir Deus, de saber que é Deus falando aqui, do que eu tive em tudo antes. Então, foram momentos e são momentos que a voz é muito clara. Na Nico, que a gente teve, no Nico, não sei como vocês falam, mas são momentos que você fala assim: "Nossa, Deus não vai falar comigo agora, porque é bobeira". E aí, tá lá escancarado, óbvio que foi Deus que falou com você e é muito legal. É nos detalhes, né. E às vezes a gente pensa assim: "Ah", quando a gente fala de Deus de detalhes, a gente pensa que é algo muito extraordinário. E quando a gente fala de detalhes, significa que Deus fala na simplicidade, né. Porque se a gente pensar Deus como pai, o pai vai falar contigo no meio da brincadeira, ele vai falar contigo durante tu tá fazendo algo simples ali, né. E é como foi no Nico, às vezes tem uma dinâmica, alguma coisa, "Ah, por que que Deus vai falar comigo numa dinâmica que é uma brincadeira, que nem é algo que é risco de vida ou que é um negócio que vai me direcionar para a vida?".
mas Deus quer se relacionar conosco nisso, nos detalhes, nas coisas simples da vida e do dia, né. E quando a gente começa a entender, como tu falou que está entendendo isso, né, que Deus quer se relacionar contigo desde quando tu levanta, às vezes tu tá escovando o dente e tu já tem ali a voz de Deus falando contigo, já está te chamando desde cedo, né. Então, ó, se relaciona comigo. E esse é um Deus que a gente apresenta aqui durante a ETED, que é justamente esse o tema da escola, né, conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus, muitas vezes as pessoas vêm para cá com esse entendimento: "Ah, eu vou conhecer mais de teologia, eu vou conhecer mais do que a palavra ali em si fala", e sim, vai conhecer, mas não é algo engessado, né. Você acaba conhecendo Deus de detalhes, como Deus quer se levantar comigo, me chamar desde cedo, quer se deitar comigo lá quando eu vou dormir também, e passar o dia comigo. Hoje nós estávamos falando algo assim, né, sobre o quanto quando a gente está na manutenção, quando a gente está fazendo alguma coisa na rua, fazendo coisas que parecem que não tem nada a ver com o lado com a espiritualidade, mas Deus quer se relacionar conosco, Uma né. das minhas maiores experiências foi durante a manutenção. Eu estava um dia aleatório fazendo a nossa meditação, e eu sempre vi muitas borboletas aqui na base desde que eu cheguei, mas nenhuma delas era laranja. E eu pensei assim: "Ah, eu queria muito ver uma borboleta laranja". E aí eu estava dando aula para as crianças sobre Deus ouve as nossas orações, era o tema da aula. E aí quando eu comecei a falar, entrou uma borboleta laranja, deu uma volta na sala e saiu. E aí eu fiquei tipo, a minha manutenção é na escola, é dando aula para as crianças, então tipo, cara, eu tô falando ensinando elas que Deus responde às nossas orações e ver ele Uhum. respondendo ali, eu não É nossa, real, é foi real. muito legal. Foi uma experiência muito boa. Que legal. É, isso são testemunhos que são coisas que não têm preço, né. É a tua experiência com Deus, ninguém te tira isso, né. Eu tive uma experiência, a minha maior experiência, eu acho, com Deus, foi dentro dessa base também, é que não vem ao caso, mas são coisas que ninguém tira. Alguém pode vir e falar, tu pode viver coisas depois, mas tu sabe que Deus falou contigo naquele momento. Não é uma obra do acaso, é o próprio Pai te respondendo naquela simplicidade ali, mas tu sabe que é Ele te respondendo, né. Sim. E como é que tem sido para ti? Nós estamos agora nos aproximando já do período prático, nos preparando para um prático. E independente de lugar, para onde vai, o que que tu espera do que Deus vai fazer nesse momento de prático, através da tua vida e também contigo, porque a gente continua a se relacionar com Deus, mas o prático é aquele período, tipo assim: "Eu tô aqui me enchendo e agora eu vou transbordar", né. Eu acho que eu tô com muita expectativa para o prático, eu acho que vai ser algo que eu não consigo nem imaginar. Eu posso criar uma expectativa sobre o que vai ser, eu até imagino um pouco, mais ou menos, da dinâmica de como vai ser, mas eu entendo que eu não tenho nem noção de tudo que Deus pode fazer. E eu acho que tanto começando de para onde a gente vai, como a gente vai, do desafio financeiro Uhum. que é ir para independente do lugar que seja, e quantas pessoas a gente vai alcançar. E uma coisa que eu aprendi muito com a Jocum, no geral, tanto com a Jocum Campinas quanto as daqui, é que quando a gente tá servindo ao outro, a gente tá recebendo muito mais. Então, alguns práticos que eu tive de MF, eu recebi tanto assim, tipo, e as pessoas falaram assim: "Nossa, é porque vocês serviram muito, porque vocês foram bênção para nossa igreja", e a gente sai de lá muito mais cheio e muito Uhum. mais do que o que a gente deixou. Deus dá semente ao que semeia, né. Quanto mais a gente semeia tempo, energia, dinheiro, aquilo que a gente tem, mais a gente recebe. E quanto mais a gente recebe, mais a gente pode transbordar. E essa é a dinâmica do reino, né, a gente recebe, se enche, transborda, se enche, transborda. Uau! E falando ainda de prático, tu teve uma experiência num prático de final de semana que foi nessa simplicidade também, né, talvez a gente às vezes a gente está trancado
como é que a gente vai evangelizar? A gente tem que ir falar uma palavra, ler a Bíblia para a pessoa ali na hora. Mas tu me trouxe, que tu teve uma experiência dentro do mercado, que Deus gerou uma situação ali para que tu pudesse, estar trazendo a palavra. Fala um pouquinho. A gente foi fazer evangelismo na zona sul de Porto Alegre, só que a gente estava meio perdido, assim, que ninguém queria ouvir a gente parava as pessoas e ninguém queria ouvir a gente. E aí o Pedro era a minha dupla e ele: "Vamos entrar no mercado". Eu falei: "Pedro, não vamos entrar no mercado, atrapalhar os outros fazendo compra, vai incomodar". Ele: "Não, vamos entrar no mercado". Aí a gente entrou, e aí ele falou: "E agora, o que que a gente faz?". Eu olhei pra cara dele assim: "E agora, o que que a gente faz?". E a gente começou a andar nos corredores, porque a gente viu um senhor com uma cuia, e a gente é de São Paulo, a gente não é uma coisa comum, e a gente ia tentar puxar assunto com ele, falando sobre que a gente acha muito legal aqui no sul, que a galera anda com chimarrão como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí, a gente perdeu esse senhor, a gente não achou mais ele. E aí a gente parou bem no corredor que tinha um monte de café. E o Pedro sabe que eu já trabalhei com café, essas coisas, e ele começou a perguntar. E aí eu comecei a falar sobre os cafés que tinham lá, que pi que eu gostava mais desse, daquele, que sei lá o quê. E aí veio uma senhora que ela estava no corredor de café e ela começou a falar comigo. E aí eu comecei a explicar e ela começou a falar do filho dela. E foi uma experiência muito legal, porque a gente ficou muito tempo falando com ela. E aí ela começou a falar sobre a Páscoa. E a gente falou tanto do retiro de Páscoa que vai ter aqui na base, quanto e ver o quanto ela sabia da importância da Páscoa. E foi muito bom, assim. E ela estava muito, eu não sei, mas ela estava precisando, parece, de uma atenção. E no final o Pedro perguntou assim pra ela: "Eu posso te dar um abraço?". E ela largou todas as coisas dela no chão, a cestinha, a bolsa, e ela: "Mas é Uau! claro!". E ela veio e deu um abraço na gente, e foi muito legal. Foi uma experiência muito boa. Me ocitocinou aqui agora, ó. Que lindo, que história linda. E como Deus age, né. A gente estava falando ainda há pouco sobre linguagem de amor, fora aqui das câmeras, e a gente falou sobre toque físico, né, vai que a linguagem de amor daquela porque Deus, o Espírito Santo sabe, né. Então se levou vocês ali a tocou vocês no coração de dar um abraço, ter aquele tempo de qualidade, ter aquele abraço ali, realmente ela estava precisando. E Deus agiu ali dentro do mercado, vocês falando de café, e Deus vai lá e usa aquela oportunidade ali para falar com uma pessoa. Então o evangelismo não é uma coisa engessada, né, às vezes a gente tem aquela coisa assim, tem que ser daquele jeito específico, e Deus é muito criativo, né, tanto que criou todas as coisas com um belo em tudo, e usa tudo na sua multiforme graça, né, de todas as formas, todas as coisas. Então, que a gente aprenda a sair dessa coisa engessada e deixe o espírito fluir como ele quiser nos usar, né. Maria, muito obrigado. Muito Muito obrigado pela obrigada. tua presença aqui conosco, por teu compartilhar, por abrir o teu coração, tá aqui, abrir o coração pessoal aqui, falar como é que foi teu tempo, como é que tá sendo o teu tempo aqui na ETED, te expor a vulnerabilidade aqui um pouco, e que isso também encoraje outras pessoas